Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Papo Bom Podcast. Estamos nessa noite com o empresário, Rogerinho Gás, material de construção. Ele que tem uma história de vida e ele vai nos contar hoje no Papo Bom Podcast com um cafezinho. Estamos aqui. E, pessoal, já se inscreve aí no canal, manda o link para outras pessoas, beleza? Segue o nosso Instagram, Papo Bom Podcast, que a gente vai começar um papo bem descontraído, um papo bom, bem edificante aqui com o nosso empresário Rogério Gás, né, Rogério? Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a todos que estão ouvindo esse momento. Muito obrigado, Beto. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E o que nós vamos aqui, que der para nós responder, estamos aqui, qualquer coisa, né? Rogério, que é um amigo, né, um colega de muito tempo. E a gente vai ser edificado, né, com a história de vida, uma história bem legal. Você que é empreendedor, está começando agora, você que está com seu negócio. Eu tenho certeza que ao ouvir a história de Rogerinho aqui, de Rogério Gás, você vai ter mais um incentivo para você não parar, para você persistir nos seus objetivos. E eu já queria, Rogério, já perguntar de início, saber de você, a pessoa de Rogério, né? Quem é Rogério Gás, né? O pessoal conhece muito ele, o dono do material de construção, né? Mas tem um Rogério Gás de família, filho de alguém, né? De uma família tradicional aqui da nossa cidade. Quem é Rogério? Betão, Rogério é aquele cara simples, humilde, um cara que ele vive o dia, ele é um cara que tem sonhos, é um cara que tem planos, e Rogério sempre foi assim, Beto. Eu, graças a Deus, fui um cara sempre sonhador. A minha mãe, ela disse que eu sonho muito alto. Ainda bem que eu sou pequeno. Se eu fosse alto, aí imagina o tamanho do sonho, né? A vida, ela nos ensina, com o tempo, a vida nos ensina a dar valor mais o que a gente era, o que chegou hoje, entendeu, Betão? Verdade. E não é porque a gente chegou a nossos objetivos, que a gente vem procurando no dia a dia, que eu acho que a gente tem que mudar, né? Você foi um cara também que participou do tempos atrás, a gente junto, nas batalhas. E você já me conhece há muitos anos, desde menino, né? Verdade. Todo mundo me conhece pelo mesmo jeito. Nunca mudei. Sempre fui a mesma pessoa. Não foi aquela pessoa de me trancar, me esconder, nem isso, nem aquilo. Às vezes, isso acontece muito comigo em seguinte, dentro da minha própria loja, as 2 lojas hoje que eu tenho. Chega aqueles vendedores de empresa, os caras param lá, aquele carrão e tal. Eu tô lá no pé do balcão, às vezes de lado assim, o cara passa por mim e nem fala. Aí roda da loja, né? Aí chega lá com os meninos, com o Irido lá com a minha esposa. Cadê o dono? Aí minha esposa olha pra ele e diz: aquele rapazinho que você passou ali agora. O cara volta desconfiado, rapaz. Aí eu me apresento, né? Diz: rapaz, me perdoe, eu passei aqui, não falei com você. Eu disse: não esquente não. Eu pensava que era um cara mais velho, um cara mais maduro. Você tá entendendo? Na verdade, para eles a aparência é o que importa, né? É isso que eu quero dizer, né? Rogerinho, é o seguinte, a gente sabe que por trás de um grande projeto que dá certo, que deu certo, a gente sabe que tem um início, né? E eu creio que muitas pessoas que têm sua empresa, que está começando agora, está naquela entrega como você começou, e é justamente isso que eu quero perguntar nesse momento. Rogério, como começou? Da onde veio a ideia? E que luz foi na sua cabeça para dizer assim, não, vou começar com isso, tal? Me explica um pouco, explica o pessoal aí como tudo começou. Pode contar a história mesmo do início. Eu sei que você vendia gás, mas antes disso eu creio que ainda tinha outras coisas que você fazia até chegar nesse ramo.
Beto, boa pergunta. Muita gente tem curiosidade, já me perguntaram realmente como foi que eu consegui e aonde foi que eu estudei, ou se foi alguém que me deu. Outros dizem que eu arranquei botija. Entendeu? Beto, eu comecei novo. Meu pai, ele na época fazia feiras, que hoje caiu muito. Antigamente o pessoal ia feira de Campestre, na sexta, no sábado feira de Araruna, Pacífico ainda não tinha, era pequeno, mas o pessoal daqui não tinha tradição, e Nova Cruz. E quando eu tinha meus 8 anos de idade, meu pai comprou o primeiro carro. Aí a minha primeira feira que eu fui foi em Campestre, cara, São José de Campestre. Aí chegamos lá de manhã, carro lotado de gente naquela época. Aí levou lá no mercado para tomar um café, que antigamente era aqueles ponches de maracujá, ou aquele suco de coco, né? Aquele bolo muito fatiado. Aí eu comecei, tinha uma barraquinha assim de verdura, isso é uma coisa que eu morro não esqueço. Aí aquela mulher, isso aqui é tanto, faz tanto. Eu só vi o cara pagando e ela botando dele no bolso. Aí eu olhei pro meu pai, naquela época que a situação de todo mundo era uma situação difícil, principalmente da minha família, onde meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, a gente não Cidinha já pegou uma maré, a época boa. Uma época melhor, né? A gente trabalhou muito na agricultura, cara. A gente naquela época era difícil mesmo. Aí eu olhei pro meu pai e disse: mas pai, como é fácil ganhar dinheiro, pai? Meu pai olhou pra mim e disse: como é que é, meu filho? Isso é fácil demais, pai. Ele disse: como é que é? Eu disse: é comprar e vender, ó. Olha o bolso daquela mulher de dinheiro. Faz meia horinha que nós estamos aqui, para já vendeu muito. Aí meu pai disse: mas não é assim não, meu filho. Disse: tem que vir muita luta. Com aquilo, Beto, eu voltei pro carro, mas ele saiu, o pessoal para ir pro curral do gado, eu fiquei no carro e fiquei com aquilo na mente. Eu sempre fui um cara que gostei de ter minhas coisas. Eu sabia que meu pai não tinha, nem minha mãe, condição de me dar, certo? Eu tinha vontade de ter uma bicicleta, que eu não tinha. O cara tinha vontade de comprar uma roupa melhor, que não tinha. Difícil naquela época, da situação da que a gente estava naquele momento. Com isso, meu pai tinha comprado esse carro nesse período. Eu fiquei sendo o cabeceiro dele. Aí o pessoal, aqueles velhinhos idosos, fazia as feiras, aí trazia pro carro, aí eu separava no banco de cada um no seu canto. Quando o cara descia, eu corria, tirava a feira do cara, botava dentro da casa. Aí o cara dava uma moedinha de 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. E eu fui me apegando com aquilo ali. E comecei, vou juntar o dinheiro para mim comprar a minha primeira bicicleta. Todo o dinheiro que eu ajuntava, chegava da feira, arranjava R$2, R$3, R$1,50. Mãe, guarda aí. Eu dava a mãe, né? Aprendendo de cedo já. Mãe, guarda aí. Aí foi passando, né? Quando eu completei meus 9 anos de idade, consegui comprar a minha primeira bicicleta. Os pneus, lembro que eu mostrei em casa, tudo furado. Aí meu pai pegou, amarrou lá com as ligas, a cama de ar, encheu. Você andava e o bicho fazia putuca. Entendeu? Aí eu teve um senhor que ele, eu acho que poucas pessoas daqui conhece o irmão dele, esse pessoal mais velho, a maioria conhece ele. Tinha Joca do Niso, que era conhecido demais naquela região da gente, não sei se você conhece, mas acho que já o seu Sábio conhece. Aí tinha o irmão de Joca do Niso, seu Antônio do Niso. Ele tem uma casa de Joca Nisso para cima um pouco. Ele morava fora e veio morar aqui. Ele gostava muito, lembra aquelas pipoquinhas de arco-íris de milho? Ave Maria, eu nunca vi um senhor gostar de pipoca igual aquele até hoje em minha vida.
Ele foi pra feira, ele foi lá, Beto, comprou um pacotão de pipoca, uns 20 pacotes. Eu arrumando as feirinhas do povo, né? Ele viu ajeitando os troços dele. Quando eu cheguei, primeira vez que eu cheguei para tirar os troços dele, ele comprou um pacote para ele e comprou outro pacote para mim. Disse, isso aqui é seu, meu filho. Eita. Eu cheguei em casa e eu vou fazer o que com tanta pipoca? Porque era muita pipoca. Peguei a bicicletinha, vou sair vendendo, vou ganhar dinheiro. Fui pegando gosto. Cheguei em casa animado, vendendo as pipocas. Com isso, fui arranjando aqueles trocadinhos, comecei a comprar coco, para a mãe fazer didim, cocada. E eu fui pegando gosto por aquilo ali. Eu não sabia naquele momento outra coisa. Quando a gente ia pro roçado, eu dizia, meu Deus, um dia eu saio daqui. Não vou ficar aqui a vida toda, não. Só lembrar da imagem daquela mulher na feira, vendendo e botando dinheiro no bolso. Passado o tempo, fui arranjando, as coisas foram melhorando, comprei um bagageirozinho, já ajeitei minha bicicleta e consegui, lembro como eu conseguia juntar um trocado. Eu conseguia juntar só R$80. Naquela época, Beto, era dinheiro, Beto. Muito dinheiro. Era dinheiro naquela época. Aí pai começou a fazer umas viagens para Zé Adalto. Pegava as frutas dele na quarta-feira. Aí eu comecei a comprar. Aí comecei banana, abacaxi, safra do abacaxi. Comprava, que era barato, né? Safra da laranja, comprava. E comecei a observar os comércios que já tinha lá no ambiente, comércios grandes. E eu ficava olhando aquilo ali, eu achava muito bonito aquilo ali. Até hoje eu acho muito lindo uma loja grande, bem organizada. É verdade. É lindo demais, eu fico de queixo caído. E aquilo ali eu fui me apegando com isso. Com isso as coisas começou a dar certo. Eu fui já crescendo, já ficando mais experiente. Com 12 anos de idade, foi aonde eu coloquei, Beto. Com 12 anos de idade, eu já tinha minha bicicleta nova. Já tinha gado que eu comprei. Tudo isso através disso. Com isso, e conseguia juntar um dinheiro. Eu olhei sempre eu conversei isso com o papai, né? Com meu pai. Pai, vou botar agora um comércio aqui. O pai olhou para mim, meu filho, com que dinheiro você vai botar um comércio? Eu digo, vou. Aí lá em Nova Cruz já tinha aqueles armazéns. Lá grande, Zé Lúcio, Josa. Eu lembro como hoje, eu estava na época com R$400. Aí meu pai disse, meu filho, R$400 é uma feira. Digo, vamos devagar. Fui num supermercado daquele e comprei. Deu umas 8 caixas na época. Naquele R$400 era para dinheiro, comprar né? muita coisa, né? Aí com isso, cheguei lá. Tinha um quarto lá de a gente colocar feijão, farinha, em silos a farinha e em tambor feijão. Antigamente, pessoal, toda a casa do interior tinha, guardava, né? Aí eram minhas prateleiras, Beto. Tirei a paia de pai dando brabo, botei lá de fora. Dei uma limpada, aí em cima dos tambor era a mercadoria. Com isso, eu acho que Deus, ele tem um propósito na minha vida que tudo que eu boto na mente, que eu boto em prática, eu consigo. Consegue executar. Eu consigo vencer. É assim, eu até agora, queda todo mundo leva na vida, não é verdade? E é necessário levar. É necessário levar para você aprender. Mas, Beto, quando eu coloco assim uma coisa na mente, eu peço muito a Deus. E agora eu sou aquele cara que, assim, não comento com ninguém, nem com a minha própria esposa, ela não sabe o que eu vou fazer. Eu sou aquele cara que fico,
Meu Deus, eu vou fazer isso. Você tá entendendo? Eu já boto em prática. Quando as pessoas vêm saber, minha família vem saber, já tá acontecendo. Aí com isso lá no sítio, que eu vi que lá no sítio você queria um negócio para tomar um café de manhã, não tinha. Você queria um pão, não tinha. Você queria uma bolacha, não tinha. Você queria uma soda, não tinha. À tarde você queria comer uma lata de doce, não tinha em nenhum canto. Tinha que vir na rua. Antigamente quem que tinha moto? Poucas pessoas. Não é isso? Poucas pessoas. Com isso, em período de um tempo bom lá, rapidinho eu tava bem bonita. A famosa bodega, né? A bodega. Falar antigamente a famosa bodega. Aí meu pai começou a observar. Esse tem futuro, velho. Já mudou de opinião. Já né? mudou de opinião. Ele viu que estava dando certo. Entendeu? Eu comecei brigando ali, catucando. E quando a pessoa que eu tava começa assim, bem, a bodeguinha, chega, dava gosto de ver. Aí com isso foi onde meu pai comprou esse terreno hoje, onde é o mercado lá do meu irmão. Meu pai construiu lá, pegou um F4000 nova que ele tinha na época, vendeu e me deu um pedaço do dinheiro. Disse, isso aqui é para nós começar, para colocar um comércio. E deixou tudo em minha mão, responsabilidade. Eu fiz uma lista, animado, né? Cheguei, aí fui para Nova Cruz. Cheguei em Nova Cruz, que sentei no pé do birô, comecei a pedir, aí a mulher olhou para meu pai e disse, esse menino, quem fez essa lista? Meu pai disse, foi ele. Mas alguém ensinou? Ele disse, não, você já tem comércio, não vamos abrir agora. Porque tudo que ele está pedindo são coisas que os comerciantes geralmente pedem. Né? Uma loja, o comércio precisaria inteiro. E com isso a gente veio pra rua, fui tocando ali, graças a Deus deu certo, tá aí até hoje, né? Meu irmão tá lá, comércio hoje, graças a Deus, bem, tá bem Fez organizado. o ponto, né? Entendeu? E quando a gente fez o comércio, que somos 4 irmãos, aí ficou o comércio pequeno para 4 pessoas dentro de casa, né? Aí eu disse, pronto, agora eu vou fazer o meu, né? Aí comecei a procurar. Eu vou colocar o que para mim? Porque mercado já tinha, não sei, outra coisa já tinha, e eu também não tinha esse capital, né? Eu trabalhava com uma empresa de caicopo, de vendas, tinha um saláriozinho por mês. Comprei aqueles terrenos, seu Geraldo, aí veio a ideia. Teve um amigo meu que eu conheci nesse período de vendedor, conheci muita gente. Conheci o grande continuar grande, o pequeno ficar enorme e o grande quebrar. Isso aí, só eu falar, chega eu cara. Porque foi 4 anos e 2 meses como vendedor. Eu vi coisas do comércio que você só acredita que você está vendo. Eu fazia 19 cidades, então eu conheci muita gente. Muita gente grande que acabou... muita gente grande mesmo, Beto. De hoje, talvez esteja trabalhando para os outros, e pessoas que começou do zero, e hoje virou um grande empresário de comércio grande. Entendeu? Isso eu acompanhei. Foi aonde também foi uma escola para mim. É por isso que eu digo que às vezes tem faculdade que você pagando, você talvez não pega a experiência onde você está de dentro. É desse né? jeito. Você acompanhando presencialmente. É desse jeito. Então, o nome desse rapaz é Seu Francisco. Ele me deu uma ideia. Ele disse, Seu Francisco, tem vontade de botar um comércio para mim. Ele disse, comércio com depósito de gás, homem. Na sua cidade já tem? Eu disse, não. E com isso estava colocando o sinal da Oi aqui em Serra de São Bento. Não tinha aparelho de telefone, hein? Pegando. Aí eu falei para ele, disse, coloca, você sendo o primeiro, faça assim, assado, que é tiro e queima. E realmente o que ele me disse naquela época foi feito. Fiz o depósito do gás. Quando eu acabei de terminar foi que lançaram a linha da Oi, né? Telefone.
fiz os imãzinhos de geladeira, que ninguém nunca tinha Verdade. feito isso, né? Fiz os imãs, sacudi na casa do povo. Meu amigo, naquela época o cara tinha o maior prazer pegar o celularzinho só para ligar e pedir um gás e receber em casa. Por quê? O pessoal tinha que ir até o comércio para pedir um gás. E o cara tava em casa pedindo o gás. Não é isso? Com isso a gente comecei, pei ali e pegou. Eu vi que o negócio que ia. o negócio ia. No começo foi difícil, foi quando não tinha o aparelho de telefone. Porque realmente ali era um canto afastado. Até que distante, né? Muito distante para o pessoal. Teve funcionário que pediu conta que disse, Rogério, aqui não dá não. Eu tô passando o dia sem fazer nada. E com isso, quando começou, aí pegou. Aí foi na época que eu tive até que sair da empresa para tomar de conta do comércio, né? Eu disse, agora eu vou me dedicar ao que é meu. Com isso foi indo, foi dando certo. E veio um concorrente na época para minha frente, porque você sabe, como todo comércio existe concorrência, né? Eu acho que faz nos inspirar, primeiro a mim, quando eu estou muito à vontade, eu acho que eu não dou o meu melhor. Eu já vi Mas isso. Exatamente isso. A gente se acomoda. Agora, quando eu tô com aquele negócio, opa, aí eu abro os olhos, aí a coisa muda, né? Veio o concorrente, meu amigo Marcelo Rações, na época, alugou um ponto na frente. Ele vendia cimento, rações e gás. E eu só vendia gás. Marcelo foi na época, né? Que é o normal. Todo concorrente, o cara tá entrando no comércio, quer abaixar o preço. Ele abaixou o preço do gás. Aí eu, minha Nossa Senhora, o que vai ser? Deu agora só gás e desse jeito. E o lucro não dava. Eu sei que comecemos aquela disputa de preço. Eu acho que muita gente isso acompanhou aqui em São Bento, né? E chegou um ponto, Beto, que eu tava vendendo gás na época. Eu vendi o gás e ainda perdia R$2, cara. Você acredita? Vendi o gás e perdia R$2 ainda. Pra não... Viu aquela disputa. Eu sei como. Eu cheguei a um ponto que eu não tinha mais onde tirar dinheiro mais. Meu fornecedor disse, meu amigo, você vai quebrar. Eu disse, mas eu vou fazer o quê? O cara, não vou ficar sem vender? Com isso, eu sentei e comecei a olhar ao meu redor, o que é que eu precisava para rever aquela situação. Aí eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Quando eu tô assim, esquentada, a cabeça muito estressada assim um pouco, eu gosto, Beto, de dar uma volta. Eu pego o meu carro, eu tô só dando uma volta e começo a observar as coisas. Por que aquele cara tá dando certo? Como é que foi que aquele cara fez? Você tá entendendo? Aí você vem com outro pensamento. Aí quando eu me lembrei daquele velho amigo meu, seu Francisco lá, que ele começou pequeno, o grande aqui, e o grande caiu e ele subiu. Eu fiz o quê? Eu olhei, Marcelo, tá ganhando dinheiro em quê? Cimento e ração. Eu vou colocar cimento e ração. Não é verdade? A concorrência trabalha assim, né? Não é isso? Coloquei cimento e ração. Foi onde ele estava ganhando dinheiro, ele podia cobrir no gás, né? Com isso, eu vi, aí começou a dar certo também. Comecei a vender, deu certo, dando certo. Era um trabalho pesado, porque naquela época eu não podia pagar funcionário. Eu estava até um dia conversando com mim, até hoje é uma coisa que eu morro e não esqueço. Antigamente eu tinha, chamava Batalha de Guerra. Eu andava no carro, uma ruma de menino, que era Tassiano, aquele outro filho de preto, Cleito, aqueles caras, eles
me ajudaram demais, Beto. Porque chegava assim um cimento para entregar um tijolo, eu não tinha condições, eles se juntavam e me ajudavam. Eles me ajudavam, cara. Eles ficavam de manhã até eu fechar a loja, mais eu. Só para estar ali, era um gosto estar ali, você tá entendendo? Era um gosto que eles tinham. A mãe dizia, eu tô vendo a hora de se mudar logo para ir. E com isso, eu me dediquei mais porque eu precisava daquele momento, não tinha condição de pagar ninguém. Me dediquei mesmo, dei aquele dado, eu dei a alma e minha vida para dar certo aquilo ali, porque eu não tinha mais para onde correr. Não tinha mais, não tinha carro, não tinha nada. Aí caí em campo. Só eu e Deus sabe as carradas de cimento, Beto, que eu não tenho vergonha de dizer em nenhum canto. Descarregava o cimento. Eu, Miguel, testemunha, Nino, pai de Joãozinho, testemunha. O cimento chegava a carrada de meia-noite, 11 horas da noite. Eu e ele, um dos dois, ia descarregar. Para no outro dia fazer as entregas. Entendeu? Foi duro. Mas é uma coisa que eu falei para você. Eu me agarrei naquilo ali. Eu disse, não. O que eu tenho é isso aqui. Era mão de obra bruta. Então eu tinha que me pegar daquilo ali. Tinha noite que eu não conseguia dormir. De cansado, o corpo todo doído. Eu não conseguia dormir, cara. Era muito esforço, né? Cimento, coisa pesada. Isso. E o tempo, né? Até descarregar o caminhão. E com isso, mas eu vi o resultado. Entendeu? Era uma coisa que você fazia ali, mas você viu o resultado. Com isso eu comecei o cimento, a ração, aí eu comecei um tijolo. Aí o pessoal começou, Rogério, bota uma miudezazinha, bota isso, bota aquilo. Nessa época eu lembro dos parafusos, uns canos, um T, alguma coisa. Eu vi as prateleiras de plástico e lá umas coisas miúdas, né? Não é isso? E isso não sai da mente, sabe, Rogério? Porque é um pouco do início, que você começou. E se você vê, eu não sei se você tem foto, como era antes. Eu tenho algumas ainda. Se você vê antes e colocar agora, cara, até quem tá de fora tem que realmente reconhecer que o negócio foi muito bem trabalhado. Muito bem, né? Aí com isso eu coloquei, né? Comecei, né? Lembro como hoje. Juntei uns R$2.000 e comecei. Pei. E ali trabalhando, aí começou a dar certo. Aí começou o cliente que chegava, procurava, não tinha. Com isso eu comecei a comprar vários comércios. Comprei muito ali a de Assis, em Gameleira. Comprava aqui a Dona Nena. Comecei o que apurava e jogando dentro. Entendeu? Como eu jogava, o que eu pegava era ali dentro. E com isso eu vi que dava. Peguei o esforço e comecei. Eu sou um cara que não disse a você aqui no começo. Deus, ele tem um propósito na minha vida. Tenho certeza disso. Tem. Beto, eu juro a tu, Deus, acho que ele gosta muito de mim, cara. Tenho certeza também disso. Assim, muitas pessoas me ajudaram e até hoje ele ajuda. Eu cheguei numa cidade, o cara na época me vendeu um carro, um caminhão. Eu sem nem um centavo de um bolso, cara. Ele disse, Rogerinho, você vai levar esse carro, você vai me pagar, mesmo se você não puder pagar, não tem problema. Entendeu? É um negócio, né, na verdade, não é um negócio. Então, com isso era que eu me ia pegar, porque eu tinha uns compromissos, e graças a Deus eu sou um cara que eu gosto dos meus compromissos corretos, a pessoa tem que ser uma pessoa correta, na verdade, e com isso foi onde eu me dediquei mais ainda. E eu creio, Rogério, que essas coisas, né, como o cara do caminhão, que cedeu o caminhão para você pagar da sua forma, da forma que pudesse, ou se não pudesse, ele falou que deixava, né?
E eu creio que essas coisas é uma motivação a mais para a gente continuar em qualquer trabalho, né? Porque a gente, além de trabalhar por nós, a gente vai tentar repor aquilo que alguém confiou. Que ele confiou um caminhão, cara. Foi um caminhão. Então, assim, até dos rapazes que lhe ajudavam a descarregar, a gente vê que realmente Deus usava as pessoas para lhe ajudar. De Assis, lá em Gameleira, também um cara que me ajudou muito. Ele me vendia para mim, eu apurava e pagava ele, entendeu? Ele via meu esforço, via que eu era um cara batalhador, brigador. Ele dizia: Rogerinho, o que você precisar, tá aqui, entendeu? É um cara também que me ajudou muito, muito. É coisa que, assim, quem ajuda a gente não pode morrer, morrer e não esquece. É um cara que me ajudou muito, que eu precisava, ele nunca negou, entendeu? Me vendia para me pagar depois, me deu, abriu muitos caminhos, também me deu, assim, indicações, entendeu? Depois também comprei muito a Dona Nena, uma pessoa também que ela também me ofereceu muitas coisas, eu comprei muitas coisas a ela também. Assim, eu comecei, na verdade, sempre comecei comprando os outros, né? Não é isso? E hoje, graças a Deus, estou aqui. Não vou mentir, eu não esperava nunca ter hoje 2 lojas. Foi uma coisa que eu falei há pouco tempo aqui. Eu nunca pensava em ter 2 lojas. Foi um repente que deu em mim, até que quando eu abri a minha loja em Pacifica, minha mãe veio saber, já estava com 8 dias de aberto. Meu pai também. A minha esposa só soube quando já tinha alugado o ponto. Entendeu? Fico aqui na mente, eu vou, deixo aquele espaço. E fui, né? Aonde muita gente também, assim, minha própria família chegou para mim e disse: Rogério, você não faça isso, você vai largar o seu para ir lá para baixo, e lá já tem Dona Nena que é muito forte, tem não sei o que. Eu digo: olha, tô descendo, se Jesus quis que eu fui para ali, é porque eu tenho que ir. Rogério, só cortando um pedacinho, você entrou nessa parte aí que a sua família estava preocupada porque lá tinha concorrência. E, Rogério, a gente sabe que diante de tudo que aconteceu, você está contando a história, sempre tem aquele momento que muitas das vezes a gente olha assim e diz: eu acho que é melhor parar por aqui, eu acho que é melhor eu dar um passo para trás, que não vai dar certo. Rogério, teve algum momento assim decisivo que você achou que você poderia parar do seu comércio e desistir e ir para outro ramo ou voltar a ser vendedor novamente externo? Beto, já aconteceu sim. Conta que o pessoal quer ouvir. No meu período, como eu falei, que descarregando naqueles caminhão, eu trabalhava demais, cara. Quando eu lembro, eu trabalhava. Só eu sei a gota de suor que a gente derramou. Aí eu trabalhava tanto, Beto, que eu dizia: meu Deus, eu vou aguentar até onde? Até quando eu vou aguentar? Vai chegar a hora que eu vou estancar. O corpo não ia aguentar, né? O corpo não ia aguentar, a gente vai ficando cansado. Aí, Beto, foi tempo que aí eu me casei, né? Me juntei com a minha esposa. Aí, com bem a gente, uns 3 anos junto, eu disse: Iriane, eu não vou aguentar muito tempo mais, não. Vou procurar outro ramo, porque esse é difícil. Mas eu procurava outro e não achava. Foi aonde eu tive a ideia de implantar mais novidade na loja. Você tá entendendo? Eu mudei um pouco, saindo um pouco, tendo pesado, sim, mas mudar para parte mais maneira, porque eu só focava aquela linha reta
Pesado, pesado. Então, se eu continuasse daquele jeito, até hoje eu tava do mesmo jeito. Mas como aquele meu local ali era um canto, não era calçado na época, chovia aquela lama, ficava, mas se eu colocar um negócio aqui diferente, um painel, é só poeira, o cliente não vai querer parar aqui. É verdade. Mas Jesus abençoou, Jesus abençoou que enquanto mais colocava novidade, o pessoal procurava. E hoje você é uma referência de tintas aqui, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma referência de tinta elétrica também hoje. A gente tem uma variedade onde poucas lojas da nossa região também tem. Pisos também, a gente temos uma variedade de piso, aonde poucas lojas também tem. E com isso eu comecei, eu parei, eu sentei, eu ficava muito, parei de ficar no balcão, comecei a contratar pessoas para ajudar, para mim ver o que o pessoal procurava na loja. Foi aonde eu vi que os olhos abriu de novo, aí começou aquele negócio, eu comecei a me animar de novo. Fui derrubando minha casa, que já era pequena. Uhum. A minha casa era o quê? A minha casa era 34 metros quadrados. Tive que reduzir para 22. Passei 5 anos morando no espaço desse. 22. Entendeu? Mas o que? Eu não poderia construir. O meu objetivo sempre foi o quê? Que nem eu falo para todo mundo que tem vontade um dia de colocar um comércio. O importante do comércio não é o ponto, não é o local, é ter produto. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi, o comércio é você ter. Não, o cara tendo o produto na prateleira, o cliente ele vem buscar. Olha, aquele produto tá para alguém. É verdade. É a coisa mais certa. O cara chegar e dizer, olha, mas tu não tem vergonha, mas com material aí não faz tua casa. Eu digo, sim, mas eu não posso. Se eu tirar o dinheiro dele, como é que eu vou repô-lo de volta? No momento certo, eu faço. Hoje, graças a Deus, não tenho o meu teto. Se eu tenho feito minha casa antes, eu não tinha a variedade que eu podia ter naquele momento. E aqui, antigamente, aqui em Serra de São Bento, os comerciantes era mais grosseiro. Todo mundo grosseiro, material grosso, material grosso. Essa máquina de tinta que hoje que a gente tem na loja foi a primeira aqui da região. É uma novidade. Foi a primeira aqui da região. A máquina de tinta mais próxima que tinha aqui era Goianinha ou Natal. Uma máquina na época cara. Quando eu pensando em colocar, todo mundo, não dá certo, não dá certo. Eu digo, dá não. Comprei a máquina. Hoje, graças a Deus, é um cargo-chefe, como você disse, é um cargo-chefe da minha loja. Inclusive, essa tinta do estúdio aqui foi de lá. Olha aí, tá vendo? Boa. Hoje é um cargo-chefe da minha loja. Você tá entendendo? Hoje a gente tem na loja uma coisa que quando eu fui comprar também é caro, mas é um equipamento que todo dono de loja teria que ter. Uma empilhadeira. Hoje a gente tem uma empilhadeira na loja de Pacifica. Por exemplo, hoje mesmo foi descarregado 3 caminhões de piso e ontem uma carreta da Grande de cimento. Se eu fosse descarregar na mão, Beto, o pessoal não ia aguentar. A tecnologia ajuda muito. Não ia aguentar. Você está entendendo? Eu poderia muito bem pegar o dinheiro dela ou comprar um imóvel ou comprar um automóvel novo para dizer que você está entendendo? Porque ela é cara, mas ela é cara na hora de comprar. Na hora da serventia, meu amigo, não tem caro não naquela hora. A serventia dela cobre isso, né? Você tá entendendo? E você vai precisar durante toda a sua loja, né? Então, é uma coisa que vai servir sempre. Um exemplo, ela tá lá embaixo, mas ela faz trabalho das 2 lojas. Verdade. Você tá entendendo? Então, assim, eu comecei a observar que o que vale é a gente ter mercadoria. Ponto. Meu ponto lá também é um ponto bem afastado.
mas graças a Deus o pessoal sai do centro para ir comprar lá, né? Sai do centro para ir comprar lá. Então, é o seguinte, por quê? Porque eles chegam lá, o que eles procuram, tem. Verdade. Não é isso? Rogerinho, agora algo bem interessante aqui, você falou no começo, e agora tocou também um pouco sobre isso. No início você falou que as pessoas chegavam no comércio, você estava lá, né, na simplicidade de sempre, que você é simples, e as pessoas às vezes passavam direto achando que você não era nem o dono da loja, né? E agora vez em quando ele acontece. Ó, tá vendo? E você falou agora sobre a empilhadeira. Você falou que a empilhadeira é um valor alto, não é isso? E você falou também que com esse valor poderia comprar um carro bom, um carro legal, ou algum imóvel, alguma coisa desse tipo. Rogerinho, agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que a vaidade no meio onde você empreende, no seu comércio ou em qualquer outra área assim, desse tipo de comércio, de empresa, você acha que a vaidade ela atrapalha dentro do comércio? Tipo, você tem que... Algumas pessoas acham que eu tenho que comprar isso para me sentir empresário, mas ao mesmo tempo vai faltar dentro da sua loja. O que é que você tem a dizer sobre isso, Rogério? Beto, atrapalha e muito. Hoje, eu garanto aqui a você e a Messias, muitos comerciantes fecharam, outros não cresceram por causa disso. Vaidade. Por exemplo, quando eu sempre apurei o dinheiro, fui ganhando, eu fui investindo no comércio. Porque uma coisa que eu tenho na minha mente, o dinheiro que eu apuro, ele não é meu. Ele é do comércio. Na hora que você começa a tirar para um canto, tirar para outro. Às vezes sem necessidade, né? Exatamente. Eu escutei muito o vendedor dizer para mim, Rogério, eu conheço tantas pessoas que não vendem 40% do que você vende, compra logo uma caminhoneta. Você não tem interesse não? Eu disse, o que eu tenho esse meu aqui tá bom, tá suprindo as minhas necessidades. Na hora certa eu vou comprar o meu. Sempre uma coisa que eu tive, isso aí eu tive o pé no chão. Você tá entendendo? Uhum. Sempre eu tive esse pé no chão nisso aí. Muitos comerciantes, quando ele... Porque assim, o comércio, aquele ditado, o comércio é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para o comércio. Não é todo mundo que é para o comércio. O comerciante, porque assim, o comércio ele tem fase boa, média e ruim. Todo ano, se todo dono de comércio prestar atenção, a gente tem as 3 fases do ano. Tem o período ruim, a gente tem que estar preparado para aquele período. Período médio é quando você se preparou e chegou no médio, suas continhas estão tudo ok e seus fornecedores tudo tranquilo e você bem abastecido. Você fazendo isso, chega o período bom, você não está com mercadoria? Vai só colher os frutos, né? Você está entendendo? É a lógica mais clara. Não tenho que outra matemática. Porque para material de construção, que é o meu ramo, período de inverno não é bom. Porque o pedreiro não consegue trabalhar o dia todo. Pega um período de inverno bom. É bom para o inverno? Para a gente comerciante, a gente não vende. Então é o seguinte, se a gente não se preparou para pagar nossas dívidas, os nossos fornecedores naquele período, quando, Beto, chegar o período bom de a gente ganhar o dinheiro, a gente está pagando dívida, Beto, do primeiro período. Você entendeu? O período da chuva ainda. É o primeiro período que a gente está pagando. Vai terminar o ano, eu terminei em um médio. Lembra que eu falei? 3 períodos, fraco, médio e bom. Porque o comércio ele tem que se preparar para quando chegar, por exemplo, a partir de agora, ele tem que estar ok, seus fornecedores tudo recebendo em dia, você é abastecido, aí você vai colher. Aí chega o final de ano, você está com resultados em mãos. Quando você não consegue chegar com o final do ano com resultado ok, vai entrar o período ruim, não é isso? Aí você satola. Vai colar, né? Vai pegar o período. Outros fazem o quê? Outros pegam, chega com o período, terminou bem,
O que é que ele faz? Pega o dinheiro, vai investir em outra coisa. Ele não vai se preparar para aqueles 3, 4 meses ruim. Você está entendendo? Ele acha que aquele período bom que ele teve, bom aquele período, ele vai tirar o ano todinho. E não tem nenhum comércio que tire um ano, 12 meses, dizendo, bombando 12 meses. Não tem. É verdade. Rogerinho, o negócio aqui, falar a verdade, eu vou passar a noite aqui conversando com o Rogerinho, porque realmente é muito aprendizado que a gente aprende aqui com o nosso amigo Rogério Gás. Mas, Rogério Gás, eu queria que você aproveitasse o momento e passasse, né, uma indicação, falasse um aprendizado para essas pessoas que vão começar agora, que estão começando o seu comércio, para você dar uma palavra para eles a respeito de incentivo, como é que tem que fazer, para as pessoas que estão começando agora no seu comércio. Beto, o que eu digo a essas pessoas, você que tem um sonho, você que tem um objetivo, primeiro passo que eu lhe digo, não vá olhar dificuldade. Porque dificuldade vai vir, né? O cara começar um negócio, mas diz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como é que eu vou começar? Eu posso garantir a você e a vocês, vocês que estão assistindo aqui o canal, a minha família testemunha, eu comecei do zero. Essa minha batalha que eu comecei, tá fazendo 9 anos agora, no mês de março. No mês de novembro agora. Vai fazer 9 anos. Nem eu acredito. Eu olho hoje, eu sento lá embaixo dos funcionários, eu fico olhando. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. O que é que o senhor ainda tem para mim mais? Vou pedir mais o quê? Então é o seguinte, o que eu digo a você é que se você tem um sonho, se você tem vontade, não vá olhar dificuldade, se agarre, que você consegue. Entendeu? Você consegue. Que dificuldade todo mundo já tem na vida. Problema todo mundo já tem. Você tem que procurar a solução daquele problema. Dessa forma. Porque você fazendo isso, não vai faltar um que vai dizer, rapaz, não, vamos dar ajuda aqui, esse menino aqui, vamos fazer isso, vamos fazer isso aqui. Você tá entendendo? Assim como tem as palavras negativas, tem também as positivas, né? As Exatamente. pessoas querem ajudar. Eu, quando eu comecei, eu escutei muito pessoas dizer que eu não aguentava 30 dias, 6 meses, 1 ano. Aí aquilo ali que me dava... Motivava. Meu amigo... Era o combustível. Eu ficava... Porque assim, você sabe, eu sou um cara assim, brigador pelas coisas. Lembra no esporte, não dizia, eu quero isso, nós vamos conseguir, né? E assim, o que eu aconselho é que eu digo, não olhe dificuldade, não olhe problema, procure sempre a solução. Quando você achar que as coisas não vai dar certo, que está difícil, Beto, que isso no começo é o pior que tem, que você procura realmente, eu vou fazer o que para resolver isso? Senta, olhe para o seu lado e veja o que você tem. Que vai aparecer, Beto. Aí onde você se agarra naquilo ali. Ele aparece, o que eu tenho é isso aqui. Eu vou me agarrar e é onde eu vou levantar. Eu estou dizendo, Beto, como falei agora um pouco antes da entrevista aqui, porque comecei, eu já quebrei no comércio, de quebrando, 2 vezes. Eu quebrei quebrando mesmo, e 2 vezes. Sentava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo de errado? Lá no fim tem aquela luz para você achar e subir. Já pensou se a primeira vez que eu não deu certo, que eu quebrei, desistisse? Não estaria hoje. Não estaria hoje, que nem muitos aqui saem para fora. Eu, graças a Deus, eu bato no peito, primeiramente Deus bate no peito, nunca precisei, Beto, sair para fora. Por isso que eu digo que tem pessoas que acham, não, a sua cidade não dá. Porque, graças a Deus, o Certo São Bento hoje está diferente ao que era 10 anos atrás. Não é verdade? Mas é que eu disse a você, eu me agarrava com o que eu tinha. Com o que eu tinha era que eu procurava. Eu não tinha dinheiro, mas eu caçava o que eu tinha. O caminho que abria era a brecha que eu entrava. Entendeu? Então eu digo a qualquer um, para conseguir as coisas,
eu digo a vocês, esse pessoal novo que tem vontade de entrar no comércio, o comércio é bom. Tudo dá trabalho, não existe nada fácil, né, velho? Mas o comércio é bom. Olha, uma vez um senhor lá de João Câmara não, perdão, de São José de Mipibu, eu atendi lá, ele disse: Rogério, que lá era um comércio, Beto, grandão em cima do outro. Eu dizia: seu João, a disputa aqui é grande. Disse: Rogério, enquanto mais comércio, mais cliente. Eu não vendia nada. Quando meu vizinho abriu, eu comecei a vender. Porque vai na loja do vizinho. Se vai o vizinho ter a procura pelo produto, né? É óbvio que ele vai ter que ir na sua. Entendeu? Uma dica que eu dou a qualquer um também: for um dia abrir um comércio, nunca vá. Não, vou procurar uma cidade que não tem comércio nenhum. Vou procurar uma rua que eu não tenho um concorrente. Não faça isso, não. Vá procurar um que tenha. Vá procurar um que tenha, porque um comércio, ele puxa o cliente para o outro. Automaticamente. Se você for ficar lá sozinho, o cliente não vai. Porque o cliente, ele quer ir hoje o cliente, ele quer ir num setor aonde ele encontra de tudo. Diversidade, né? Rapaz, eu vou naquela rua, já vou na farmácia e já passo lá no mercado, venho pela loja onde é construção e vou comprar o saco de cimento. Porque hoje todo mundo vive no tempo corrido. Não é verdade? Todo mundo vive no tempo corrido. Agora, para encerrar, né, as perguntas aqui, estou gostando demais aqui da conversa. Eu puxar a conversa, é que eu gosto de conversar, eu vou longe. Mas é bom, falar a verdade. Eu ainda não tenho comércio, né? Mas eu aprendi muita coisa em algo que eu posso fazer depois, né? E realmente é um papo bem gratificante, um negócio que dá para absorver muita coisa. Mas eu queria fazer uma pergunta para Rogério, mudando de assunto para encerrar. A gente sabe, né? O pessoal que está em casa sabe que Rogerinho, né? Conhecido como Rogerinho, Rogério Gás, é uma pessoa bem popular na cidade, muito popular mesmo. Onde chega, é sorrindo, é brincando. E se for no comércio dele, tem aquele cafezinho, né? O café tem que ter. Tem que ter o café. E, Rogerinho, diante dessa popularidade, né, das pessoas, carisma que você tem, alguma vez você já sentiu vontade de entrar para a política ou ser o vereador? Dê a sua opinião a respeito disso, se você já teve esse pensamento. Beto, é a pergunta de 1 milhão, né? Muita gente, Beto, já me fez essa pergunta. Muita gente falam que eu tenho algum propósito, mas assim, o que eu tenho a dizer, Beto, política é um negócio complicado. Política é para, eu acredito, quem vive de política. Meu avô, não sei se poucas pessoas conhecem, meu avô João Cândido já foi vereador aqui em Serra de São Bento, 4 mandatos, onde muitas pessoas, pessoal mais velho, fala que foi um dos grandes vereadores da cidade. Ele tirava a camisa para dar realmente a pessoa, né? Eu creio que tem até uma rua com o nome dele, João Cândido de Tem Freitas. a Câmara dos Vereadores. Também. Mas a política, Beto, eu vejo... a política não é a minha área, cara. Porque assim... Hoje eu amo ser comerciante. Eu garanto a você, hoje eu sou comerciante, não é pensando em bens, não. É porque eu amo o que faço. Você está entendendo? Eu tenho o maior prazer de descer de manhã, abrir o meu comércio. E todos os dias, graças a Deus, sou o primeiro a abrir minha loja e sou o último a fechar. Entendeu? Eu amo isso. Conversar com o cliente, né? Conversar com o cliente. É gostoso, mas você conhece muitas pessoas. É uma coisa que é quitado. Eu acho que o segredo também do comércio é fazer o que gosta, né? Verdade. Se eu tivesse meu comércio só pensando em lucros, para dizer que eu vou arranjar as coisas, bens,
eu acho que eu não tinha chegado onde eu cheguei. Então, assim... Política, acaba, velho. Eu não vou mentir que eu gosto. Mais de fora. Eu gosto, a folia, porque tem hora que eu acho que eu fico menino. Aquilo ali pra mim é uma diversão. Você tá entendendo? É uma diversão, uma brincadeira. E é onde é um negócio sério, né? Mas eu não levo aquilo como um negócio... Que eu vou ser, não, que negócio sério, não sei o que. Aquilo ali pra mim é uma brincadeira. Você tá entendendo? Mas quando eu vejo como o povo reage, aí eu fico, rapaz, porque muita gente se incomoda, não é? Uma coisa também que eu sempre tive e sempre terei. Eu tenho meu jeito, meu jeito eu tenho e nunca vou mudar. Até o dia que Deus me levar a ser assim. Eu não sou um cara de se esconder ou não dizer o que eu quero. Por exemplo, muitas pessoas dizem, Rogério, você é comerciante, você não pode dizer em quem vota, você não pode pegar lado político. Se eu fizer isso, eu não estou sendo eu. Você está entendendo? Eu não estou sendo Rogério. Ficar pensando, não, porque Beto vai ficar com raiva, porque Beto vota no outro lado, porque Messias vai ficar com raiva. Eu não olho isso, Beto. Porque meu pensamento é o quê? Beto não vai se importar porque eu vou votar em Messias. Você entende? Eu tenho esse pensamento, que não sei, eu levo a política como uma brincadeira. E é algo democrático, né? Exatamente. A gente vive hoje no país com democracia, né? Então, assim, eu mesmo, sou sincero, não tenho vontade. Até hoje, por exemplo, eu não sou afiliado em partido nenhum, já para não ter, de jeito nenhum, não ter possibilidade de acontecer alguma coisa, querer, não. Você está entendendo? Tem o meu lado político em quem eu participo, né? Mas dizer que tenho raiva do outro lado, nunca. Xingar do outro lado, jamais. Quem sou eu para estar xingando ou dizendo alguma coisa do trabalho dos outros? Eu tenho que procurar resolver o meu trabalho. Verdade. Você está dizendo? Eu jamais vou em redes sociais minhas postar, desabafar ou postar alguma coisa sobre política também, jamais. Você está dizendo? E dentro das minhas lojas, meus funcionários são testemunhas, eles sabem. Não aceito falar isso dentro da loja. Trabalho é trabalho. E eles fiquem à vontade. Você tá entendendo? Quem quiser acompanhar o lado que eu tô, show. Se não quiser também, não. Ou você tá aqui, Beto, ou se não, vai pra rua. Jamais. Eles próprios são testemunhas disso para contar. Entendeu? Porque, como você disse, é uma democracia. A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, não. É forte. Rogerinho, nós estamos chegando ao fim, né, do nosso bate-papo. Primeiramente eu quero agradecer a você, né, por aceitar o convite. Agradeço demais, né, eu e Messias, estamos aqui no Papo Bom Podcast. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão absorver muitas coisas que a gente conversou aqui, sobre tudo que você falou. E eu quero agradecer o pessoal também que vai ver esse vídeo, que está vendo agora nesse momento. Agradecer a todos. A galera que não segue o canal, segue lá. Ativa o sininho para ficar atento às notificações. Vai lá no Instagram também, segue nossa página. Segue a página lá do Matéria de Construção, Rogério Gás, beleza? No Instagram. Tem que estar lá, né? E qualquer coisa, material, passa lá em Rogério Já Construção. sabe que Rogério Gás resolve, tem tudo, né? Tinta, tudo é lá. Galera, eu vou deixar o Rogério se despedir de vocês aí. Fique à vontade, Rogério. Valeu, Betão. Obrigado aqui pela oportunidade. Foi minha primeira entrevista. Eu acho que se eu errar alguma coisa aqui, o pessoal me perdoe, que a gente não tem esse costume, né? Olha aí. Então, eu vim aqui contar um pouco da minha história. Espero que, se serviu para alguém que tem alguma inspiração, que eu vou ficar mais feliz ainda, porque pode confiar. Eu acho muito bonito a gente começar do pequeno, saber de gente da nossa cidade, Beto, que cresça na vida. Aquele que eu digo a qualquer um, ter um sonho,
se agarre, não vá pensar, como eu falei, em dificuldades, que as coisas, você vai ter o fruto na frente, entendeu? Vai ter o fruto na frente. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Jesus nos abençoe sempre, né? Então, galera, fique na paz, uma Valeu, boa noite galera. a todos. Tchau, tchau. Fique na paz.